Vamos retomar então, pessoal, para a última mesa do dia, antes do nosso encerramento. Mesa 4, trabalho intersetorial, equipes e cuidados de cultura. Vamos chamar para compor a mesa Marivaldo Santos, gestor em saúde pelas equipes de consultório na rua, assistente social de formação e tem especialidade em gestão de pessoas. A segunda pessoa para compor a nossa mesa Anderson Pussetti. Recording in progress. Anderson Pussetti, vice-presidente do Movimento Estadual de População em Situação de Rua de São Paulo e agente social há 5 anos no consultório da rua, na equipe Aeroporto 2. Anderson, você mesmo. Estava voltando do café. E para a mesa 4, também para compor. Chamamos Maria Cecília Erzer de Matos Apostolopoulos. Ela é pedagoga, mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, servidora pública aposentada da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo, fundadora e atual coordenadora do Instituto da Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço Aberto, que atua nas proteções básica e especial, incluindo SASP, NCI, CCA, Centro de Apoio Especial para Idosos e República para Homens Adultos. E para mediar a mesa, chamamos Cássia. Perdi aqui a sua apresentação. Ela se apresenta. Exato. Por favor, Cássia Pelante. Eu sou psicóloga, membro do coletivo Apoio da Rua. Tive como minha orientadora de pesquisa de mestrado a doutora Carmen Santana, que é uma amiga. E agora estou fazendo um doutorado na área de saúde mental também. Passo para a Cássia, então, para mediar a mesa. Uma honra estar nessa mesa aqui com vocês, que são feras nessa luta. Estou muito grata pelo convite, por essa oportunidade. E eu tenho aqui como inspiração uma pergunta, norteadora, que seria: como que a gente pode falar sobre os impactos, da sobrecarga e da violência institucional na saúde mental dos trabalhadores? Mas a gente também pode pensar no que sustenta o trabalho no território em relação àquilo que vocês experienciam e vivenciam, como estratégia para sustentar esses trabalhos. Pensando no vínculo, na equipe, na supervisão. São perguntas norteadoras, tá, gente? Vocês podem falar o que vocês quiserem. É só uma sugestão. Ok? Mas, vamos conversar? Você, não? Pessoal, vou voltar. Boa tarde a todos. Foi bastante interessante a doutora Carmen me chamar para mediar essa mesa e de repente eu estou aqui falando. Não era essa a minha intenção, mas vamos lá,
Nós, da Organização Espaço Aberto, a gente criou a organização há 30 anos, a gente vai fazer no ano que vem, com a intenção de fazer um trabalho do outro lado da mesa. Né? Eu e uma outra amiga, a gente era da prefeitura, eu me aposentei, ela continuou mais um pouco, e a gente fazia lá exatamente o que o poder público faz. Né? Então a gente era, naquela época, mais condescendente, a gente tinha mais dinheiro do que a prefeitura tem agora, então era a gente que liberava as verbas dos convênios. E com isso, a gente tinha um olhar de como as organizações trabalhavam. E a gente falou, mas acho que dá para fazer diferente, né? Vamos fazer de uma outra maneira. E a gente organizou com um grupo de amigos e montamos a organização Espaço Aberto. Né? E no decorrer desse tempo, a gente, numa parceria bastante profícua, com alguns percalços com as MADs, a gente tem 3 núcleos de convivência de idosos. Nós temos 3 SASPs, que é o atendimento à família no local e em domicílio, e o CCA com relação à criança e adolescente, que são os serviços da base. E temos 2 serviços da República para 15 homens adultos e um centro de acolhida para idosos, 62 idosos. Né? Esse trabalho que a gente faz, que está todo localizado na Pedreira, né, e na cidade de Ademar, na região sul da cidade, a gente foi desenvolvendo uma relação, não sei se a gente pode dizer de muito conflituosa ou não, porque a SMARTS tem lá as suas características, como acho que a maioria de vocês sabe como é que essa administração ocorre. Né? E nesse fim de quase uns 4 ou 6 anos, eu participei do COMAS e fui conselheira do COMAS pela sociedade civil na categoria Organização Social. E eu queria falar para a Loura, mas ela não está aqui agora, que naquela época eu conhecia a Loura, o Carlinhos, o Rinaldo, que está aqui também, não sei onde é que ele está, a Índia, o Alexandre e o França. E eram pessoas da população de rua que frequentavam assiduamente as assembleias do COMAS e eram pessoas que traziam uma pujança, né, muito forte, uma coisa de quem está na rua mesmo e que tem fome e tem pressa. Né? E eles tinham milhões de necessidades e eles tinham pressa. E nós, e toda a nossa burocracia, né, tem que passar pela comissão tal, tem que passar por não sei aonde, tem que ver a legislação tal, e tudo isso foi trazendo para a gente, para mim principalmente, que não estava acostumada com uma população de rua, na rua, né? O nosso trabalho na organização é essa população que está na rua ou que, no nosso caso, em situação de rua, porque ela não está mais na rua, ela está sendo acolhida dentro de um serviço público. Não é? Então ela está dentro ou da República ou do centro de acolhida. Então ela está lá dentro, mas ela traz todo o estigma de quem está na rua. Mas a gente não faz o atendimento na rua. A gente não vai procurar essa pessoa. Ela vem pelo sistema da CEPAS, por toda uma dinâmica colocada, que ela vem já selecionada, vamos dizer assim, porque não é um serviço que bate na porta e fala eu quero entrar. Então a nossa experiência com essa população passa muito mais pelo conhecimento que a gente teve por esses elementos que eu falei para vocês aqui, que eram os nossos instigadores, né? Era quem vivia com um chicotinho lá, falava, não é isso, é outra coisa, a gente quer agora, a gente precisa disso. E foram embates muito sérios que a gente teve com eles, mas foram extremamente enriquecedores do que a gente conseguiu trabalhar. Né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa falar, porque eu estou numa posição diferente da maioria de vocês que trabalham diretamente com essa população, quer na área da saúde ou quer na área da assistência social. Né? E uma coisa que a gente percebe, falando em intersetorialidade, é que não existe, de fato, isso que se chama intersetorialidade. O que existe são pessoas trabalhando de acordo com o seu foco, com o mesmo público. E aí, cada um de per si. Né? E ainda começa que
do setor público, os salários são diferentes nos convênios, dependendo de que secretaria você está vinculado. Então, um assistente social na conveniada, vinculado ao trabalho da assistência social, ele ganha um salário. O assistente social que está na saúde, numa outra organização social, às vezes até na mesma, ele ganha um outro salário. Então, é uma coisa que não dá para compreender muito bem. Vamos até dizer que aquele que é estatutário, né, que é concursado, que ele ganha diferente, não vamos discutir isso, não é correto, mas há entendimento disso. Porém, na organização social, você faz convênio com 2 secretarias e a situação é completamente diferente. Então, esse entender de quem é essa pessoa que está lá trabalhando, ela é muito, não sei se eu vou dizer isso, mas ela é muito carrasca, porque a gente tem lá um assistente social que ele está trabalhando na assistência, ele está lá de olho nas 6 horas de trabalho dele, mas ele está louco para sair de lá, para ir para a saúde, porque ele vai ganhar mais. Então ele trabalha aqui com o pé ali, sabe? Então isso é uma coisa que desmotiva, porém as pessoas ficam na ilusão de que vão ganhar mais se forem para outra secretaria, né? E aí, pensando no cuidador, né, quem é esse cuidador, a gente vê quem é ele, como que ele foi parar na assistência. A gente tem aqueles que se formaram em serviço social, que evidentemente tem o interesse em trabalhar na área da assistência, mas a gente tem o pedagogo, o psicólogo, que tem outra formação e que vão parar na assistência. E vão parar na assistência por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir um trabalho na organização social do que um trabalho no poder público, né? Ou na área da saúde, que tem um número menor de psicólogos e pedagogos, então nem se fala que não tem, né? Então, esse cuidador, ele estou falando do nível universitário, mas aí a gente vem para os orientadores. Os orientadores são pessoas que têm nível médio, né? Eles têm nenhum conhecimento, eles não precisam ter experiência nenhuma. E como é que ele entra na organização social? Normalmente a gente faz um edital, as pessoas vão lá, se inscrevem, são indicadas por colegas de trabalho. Normalmente elas buscam os serviços, porque é uma pequena solicitação das autorizações dos editais, que elas conheçam a região, então elas moram por ali. E aí você tem pessoas entrando que nem sabem onde estão, não sabem nem o que significa assistência social. Então ela vai lá para ser um trabalhador e ela não tem conhecimento nenhum, nada. É bem estranho isso, porque não é que ela vai ser um padeiro, vai ser um açougueiro, alguma coisa que ela tem uma proximidade de conhecimento da função dela. Aqui ela não tem conhecimento nenhum da função, né? Muitas vezes ela tem uma proximidade com alguns usuários da instituição básica e especial, que é local de moradia, ela encontra com essas pessoas na padaria no final de semana, então aquela proximidade que muitas vezes a gente não tem porque mora em outra região, eles têm essa proximidade. O salário que é pago para os orientadores ou para o pessoal operacional ou para o administrativo é extremamente reduzido, é um salário realmente muito apertado, e essas pessoas elas estão numa situação muito próxima daquele idoso que a gente tem, que tem uma aposentadoria. Então o salário é muito perto, então às vezes há uma compreensão da situação, da problemática desses usuários, mas por outro lado há uma dificuldade muito grande por conta da falta de resolução dessa problemática. Então, tudo que você tem que fazer na área da assistência, e estou falando de um atendimento específico para aquele indivíduo que você atende dentro do seu serviço, porque a gente não vai para a rua buscar essas pessoas, não sendo o caso do SASP, que tem um atendimento das famílias nos seus domicílios. Então você tem uma dificuldade de buscar soluções, né? Então você tem um problema de alcoolismo, por exemplo, nas famílias. Você tem esse problema, é um problema que, como você resolve isso? Qual é a capacidade
que tem um orientador social, mesmo que ele tenha um técnico acima dele, tenha um gerente acima dele, como que ele resolve essa situação? Ele tem um problema de empregabilidade, ele tem uma moradia. Todos eles têm moradia, quer seja em áreas mais periféricas, em áreas com maior degradação, mas eles têm uma moradia, eles têm um canto que eles podem chamar de meu, né? Então eles têm essa situação. Mas eles têm também, né, a dificuldade de buscar outras coisas. Então eu preciso procurar um emprego, como que eu faço um currículo? Então a gente faz um trabalho de A a Z para tentar fazer com que essa pessoa, por meio das nossas motivações, das nossas discussões, que elas possam efetivamente mudar o patamar de vida, que é esse o propósito que a gente tem. E que muitas vezes não é o propósito daquele que está trabalhando lá. O propósito dele é ganhar o dinheiro dele no final do mês, saber quantos feriados vai ter no próximo ano, que o ano que vem já está um sucesso, né? Tem um feriado para todos os meses, tem um feriado grande. Então é esse o propósito. Quando que vai ser férias, vai ter férias coletivas, não vai, a gente vai emendar ou não vai. Então o propósito bem diferente disso. Embora a gente tenha tentado, dentro da organização, incentivar todo mundo a ir para o curso universitário. Vai resolver a questão? Não, não vai, mas pelo menos vai dar uma perspectiva para que ele que está lá numa situação, que ele consiga melhorar um pouco mais além disso, né? O que a gente percebe no trabalho é que tem algumas questões que a gente tem que entender como as dificuldades que as pessoas têm com relação à sua vida, ao seu dia a dia e às suas questões de trabalho. E aí vem a saúde mental do trabalhador. Né? Como é que esse trabalhador que se identifica tanto com o usuário que ele atende, como que ele consegue sanar isso? Esse ano a gente fez com a doutora Carmen um seminário bastante grande com todos os funcionários. Foi um dia extremamente produtivo, né? A gente fez um lugar super bonito, que é o Sesc Interlagos, estava um dia maravilhoso. Então a gente conseguiu discutir isso e tem uns desdobrados agora nesse segundo semestre essa mesma temática, né? É uma coisa bastante complicada. Eu queria ressaltar um pouquinho com relação ao censo, né? Que a Loura falou aqui, e a gente, no momento do Comas, já falei de você no Comas, tá? Mas aí você não estava sendo ouvido, depois eu explicarei a você. Eu vou lá. Não, eu não estou lá, então pode... Mas eu vou lá. Então, no censo, o que a gente percebeu é que existe uma forma velada, ou talvez não tão velada, mais explícita, da Secretaria manipular os dados. Né? Como é que você manipula os dados? Você não vai lá mudar o número do que foi falado, mas você faz uma higienização anterior, você tira as pessoas do local onde elas estão, você diz que a pessoa estava dormindo ou que não tinha ninguém naquele lugar. Então você tem algumas formas de você diminuir esse número. E aí a Secretaria vai lá e aumenta o número porque aumenta não, ela diminui o número quando não considera todos esses entraves que tem na questão. Então a questão do censo é uma questão que a gente precisa ficar muito de olho, porque ele vai refletir realmente o que a gente tem até lá. Eu ouvi, acho que agora à tarde, alguém falar que é uma questão de 100 mil pessoas na rua. Eu não sei se é tudo isso aqui de fato, né? Uma outra coisa que eu queria dizer é o quadro de RH que a gente tem, que é um quadro danado, bem difícil dentro da Secretaria. E queria, por último, fazer só um comentário a respeito do orçamento do ano que vem. Vocês devem ter acompanhado isso. O aumento para a Secretaria de Assistência Social foi cortado em 50%. Eles fazem isso mais ou menos todo ano e depois eles vêm com uma conversa que eles vão fazer uma recomposição, vai trazer o dinheiro para lá e para cá, e essa coisa não acontece. Por outro lado, 50% de aumento no valor das subprefeituras para fazer a higienização da cidade. Então, quando a gente estava falando hoje de manhã da higienização, como que a gente tira as pessoas da rua, como que a gente conserta e deixa a cidade mais bonita, você tem toda aqui uma repaginação, Então vamos colocar na subprefeitura mais verba para consertar a calçada, para limpar o córrego, para tirar o lixo da rua, que é realmente fundamental que se faça isso. Só que se entende, quem está do lado de cá do nosso, que nesse bojo vai também a população que está na rua, Porque a população que está na rua, ela não quer que a Secretaria não quer que ela seja vista,
né? Ainda bem que o ano que vem não teremos prefeito novo, né? Deus quiser. Por questões óbvias não poderá ser o mesmo. Então é uma coisa que a gente tem que pensar para onde as pessoas que estão aí irão, para algum lugar elas devem ir, né? Acho que é isso, pessoal, que eu queria falar, porque eu sei que vocês vão perguntar um monte de coisa, mas eu acho que era isso daqui que eu queria dizer mesmo, e essa preocupação com relação ao orçamento. A gente não participa do orçamento, a gente não vai nas reuniões que tem nas subprefeituras, que a gente deveria participar do orçamento participativo, a gente não faz isso, a gente é um pouco preguiçoso, mas a gente precisa estar lá nessa instância para que a gente tente mudar aqui. Teve uma briga danada, teve discussão, teve tudo isso, existe uma discussão para que sejam 2% hoje, teoricamente é 2% do orçamento, e que a gente quer que seja 5%, mas nunca vai ser 5%, porque não tem interesse. É melhor fazer escola, é melhor fazer limpeza na praça, do que fazer assistência social. Tá? Muito obrigada a todos. Quem quer ser? Boa tarde novamente a todos e a todos aqui presentes. Mais uma vez me chamo Anderson Pussetti, sou vice-presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Atualmente trabalhando como agente social no consultório na rua. Por 5 anos fiquei na equipe do Clipper. Agora estou no Aeroporto 2, da qual faz fungência ali na parte Cidade Ademar e Pedreira. Quando a gente fala do adoecimento da saúde mental do trabalhador, a gente tem que colocar o adoecimento primeiro das pessoas que se encontram em situação de rua, que é através deles que a gente adoece. Adoece pela falta de direito, adoece pela falta de dever. Porque como que eu vou garantir o direito das pessoas em situação de rua, sendo que o dever da parte pública, a gente vê que por muitas das vezes não acontece. Que eu já tenho aquela quebra de direito quando a gente vai pedir para a parte da Defensoria Pública ali a certidão de nascimento da população em situação de rua para fazer a parte do RG com validade de 3 meses. Aonde que a gente vai conseguir garantir o direito da população em situação de rua em questão de documentação para posteriormente ir atrás da intersectorialidade e da parte da intersectorialidade, que a gente precisa do trabalho, da educação, da saúde em si, da assistência social também, sabendo do recorte que tem. Vejo rostos aqui bastante conhecidos que eu também quero parabenizar, da professora doutora Carmen, da Loura, Rinaldo, do Pedro, da Índia também que está aqui. Tive o prazer de conhecer no comitê, Alderon também aqui presente. Como que a gente vai falar da rua sem a rua? Como que a gente vai dar voz sem a voz presente? A gente não conseguindo garantir o direito deles, acaba sendo ensurdecedor, por causa que a população em situação de rua já é invisibilizada. A gente que está na ponta trabalhando com saúde, a gente acaba sendo a ponte de intermédio, consultório na rua com a OBS. Mas a gente acaba encontrando ali também discriminação, a gente acaba encontrando ali aprofobia, a gente acaba encontrando também quebra de direitos, que eu já cheguei a presenciar uma pessoa que é da comunidade, estava lá na maltrapilha da linguajar das pessoas, só que ela era mecânica, estava suja ali de óleo, que tinha acabado de sair do trabalho, foi para lá, na parte da OBS, aí veio na nossa sala de consultório na rua, dizendo, atende esse morador de rua que é de vocês, não é nosso. É do SUS, e quando é do SUS, é da saúde, quando é da saúde, é de todos. É fácil a gente querer chegar e falar quando já tem um estigma criado que a pessoa em situação de rua é aquela pessoa suja, é aquela pessoa fétida, é aquela pessoa que não tem conhecimento e já é quebrado o seu direito a ter direito. Isso acaba nos adoecendo. Que a gente adoece ali em ver o companheiro que está na rua
lutando para ter o direito e a garantia de poder sair das maternidades com seu filho, por muitas das vezes não pode porque está em situação de rua, não tem condições de criar, não tem condições de dar afeto, não tem condições de dar amor. Mas muitas das famílias que estão em situação de rua já vieram da situação de rua, não teve a oportunidade de ter um lar para poder chamar de lar. O lar que eles acabam tendo, por muitas das vezes ali, é um barraquinho quando é criado de madeira que pega da própria reciclagem. É um barraco que é conseguido através de doações. Aí, uma fala que a Maria trouxe ali que eu achei muito gratificante. Como que a gente vai trazer ali a parte de 50% para a parte das subprefeituras para garantir a zeladoria, sendo que a zeladoria é a mesma que tira o direito da população em situação de rua. Não tem o direito a ter direito de ficar na rua, já estou quebrando a Constituição. Porque direito de ir e vir e permanecer, tudo bem que possa ser lugares públicos, muitas das vezes, mas é o único lugar que ela tem sustento. Que o lixo da população é o luxo da rua. Que o homem do saco, que muitos de nós escutaram, é um morador de rua. É aquela pessoa que está ali com um saco nas costas, tirando o lixo do seu sustento. É aquela pessoa que está ali tentando minimamente tirar aquela situação ali para sustento dele. É como não adoecer vendo muitas dessas coisas acontecendo. Isso acaba, por muitas das vezes, que nós também somos seres humanos, a gente acaba criando algumas expectativas e se frustrando com essas expectativas, tendo um olhar humanitário, tendo um olhar diferente, que para quem vivenciou, sabe como que é. Aí você sair daquela situação, para você poder estar trabalhando para aquelas pessoas que se encontram na mesma situação que você se encontrou, é difícil. E eu vou falar um pouco de mim, que eu já acabo tendo, por mais que esteja trabalhando, possa parecer que não, mas por ser negro, periférico, ex-morador de rua, ex-dependente químico e ex-presidiário, eu já sofro com 5 preconceitos. Eu já sofro com 5 paradigmas, da qual todo santo dia, que a parte do negro já sofre o racismo estrutural, já sofre o racismo da cor. E aonde que em São Paulo a gente fala de 71,3% das pessoas pardas e negras, que eu vou falar para mim, pardo para mim é papel, por causa que a miscigenação das pessoas brancas da parte do imperialismo com os escravos negros. Todos nós aqui somos negros. Muitos têm a cor branca por parte ali da ideologia ou da genética dos familiares, mas todos nós temos o sangue negro. Não devemos ter esse estigma e quebrar esse estigma das pessoas. Quando a gente for olhar para a pessoa que está em situação de rua ou para quem está na ponta, dar uma oportunidade de ouvir que muitas das vezes o que a pessoa precisa é só de um ouvido e de um ombro amigo. Olham para aquelas pessoas já marginalizando por causa que a mídia traz isso. Pessoa em situação de rua, ela é o quê? É marginal. Se for negra, é bandido. Se estiver dentro de um centro de acolhida, ali ela é etilista ou ela é dependente química. Se a gente for puxar a história ali do centro de acolhida, foi para aquelas pessoas que vieram de fora para conseguir ter o direito ao trabalho, onde não tinha onde ficar, que era para poder estar tendo aonde dormir. Só que através da mídia já quebra esse paradigma, aí já faz com que essa pessoa se torne para a sociedade e para a margem, mas um marginalizado. Mas uma pessoa em situação de rua. É como que eu vou diminuir essa margem e como que eu vou trazer dados verdadeiros, sendo que ao invés de dar visibilidade, eu tiro essa visibilidade. No censo também que eu participei pela Qualitest em 2019, falaram-se em 19.600. Só que para a parte da prefeitura em si, tinha vaga para 24 mil pessoas.
resultados engraçados. Aí, depois da parte da pandemia, que muitas pessoas acabaram tendo que fechar seus estabelecimentos, não tendo condições de manter a parte de pagar o seu aluguel, a gente pode falar hoje em dia, sim, em cerca de mais de 100 mil pessoas em situação de rua, com certeza. Mas com a higienização, e muitas das denúncias acabam sendo anônimas por causa das represálias, sim. Aí não é contabilizado pessoas que estão debaixo das marquises, não é contabilizado pessoas que ficam debaixo das pontes, não é contabilizado pessoas que acabam utilizando das marginais os bueiros para estar ali sendo contabilizados. Passa meia hora antes, ou até mesmo passa na parte da tarde, avisando: se vocês ficarem aqui meia hora antes do censo, a gente vai passar aqui, vai acabar com todo mundo, a gente vai apagar vocês na linguagem da rua, CPF cancelado, já para não dar os dados verdadeiros. Aí, como que hoje eu vou conseguir trazer um espaço, tendo que dar 100 mil pessoas em situação de rua? Temos prédios, temos lugares, temos espaços. Não temos recursos? Ou não queremos ter recursos? Porque a atual gestão, a parafobia, a atual gestão não gosta, a atual gestão não quer. Aí, como não adoecer? Como você não pensar, como você não ver com o olhar humanitário e não adoecer nessa situação? A gente adoece com os companheiros que estão lá. Porque da mesma forma que a gente consegue garantir o direito, a gente quer dar esse direito para eles. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes aqui. Agradecer aqui ao colega da mesa, à professora Carmen e a todos que estão aqui e parabenizar pela atividade de hoje, né? Eu cheguei aqui pela manhã e acompanhei todas as apresentações, todas as falas. E aí eu falei para a Georgia, não precisa, eu elaborei alguns PowerPoint para fazer uma fala aqui, mas eu acho que não precisa diante de tudo que eu escutei desde o período da manhã. E aí eu queria dar ênfase a 3 pontos quando a gente fala da importância da intersetorialidade voltada para o cuidado junto à população em situação de rua. E eu queria falar da descontinuidade das políticas de intersetorialidades que foram implantadas para a população em situação de rua nos últimos 20 anos e de muito de decretos que existem aí desde a época do governo da Luíza Erundina, e que se 2% do que está no papel saísse para a prática, eu tenho certeza que a fala do Anderson aqui de que é provável que haja 100 mil pessoas na condição de rua na cidade de São Paulo hoje, isso não aconteceria. E quando eu falo da intersetorialidade, da importância que ela tem para as pessoas em condição de rua, e eu falo que não vou fazer a apresentação no PowerPoint porque não continha o que eu penso em falar aqui agora. Há 21 anos atrás, esse cidadão que está aqui hoje com vocês, assistente social, gestor de políticas públicas, alguém que lida com gestão de pessoas, ele foi atravessado principalmente pela intersetorialidade do que se era planejado para a população em situação de rua nos anos 2000 até 2004, né? Nos anos 2000 eu me encontrava na condição de rua ali desde 99 e fui atravessado por essas políticas públicas no ano de 2003, onde morando hoje, no antigo, hoje, a época era do equipamento social, hoje chama-se CISAT, graças a Deus. É um espaço de você falar de garantia de direito, falar de formação profissional, mas a época que eu estive na condição de rua ali em 2002 era um equipamento onde dentro de um viaduto morava 341 pessoas, onde você, o único direito que você tinha era de se alimentar, ter horário para entrar e sair, e você era número e não nome. Então, quando a gente fala desses atravessamentos e dessas políticas, é isso. Você era número e não nome. Você era o leito que você dormia. E ali em 2003, quando eu sou atravessado por essa intersetorialidade voltada para essa população, que envolve não só a saúde, mas a época tinha saúde, assistência,
Secretaria de Trabalho, pensando na formação e numa qualificação profissional para essa população. E quando eu falo dessa qualificação profissional, não é uma qualificação vinda de baixo para cima, era uma qualificação de escuta às pessoas que se encontravam na condição de rua, verificar qual que era a habilidade que ela tinha, pensando no seu grau de escolaridade, ensino médio, ensino fundamental, e a partir daí construir habilidades e cursos profissionalizantes para que elas pudessem se qualificar e serem aceitas no mercado de trabalho. À época, o espaço hoje denominado, tem gente que fala hoje, é um depósito de lucro, que é o espaço Boracéia, que fica ali na zona oeste de São Paulo, né, zona norte, oeste. Na zona oeste de São Paulo, ele é um espaço de qualificação profissional. Eu fui contemplado com um curso de pintura e marcenaria, e não foi só eu, eram 100 pessoas contempladas com o curso de marcenaria, morando em outro equipamento social, onde ganhava o vale transporte para ir e voltar, e lá toda segunda-feira você tinha o curso de cidadania. Eu lembro da Nega Léo, professora, ciências políticas, que ia dar aula de cidadania. Então você não saía dali só um cidadão voltado para o mercado de trabalho. Você era um cidadão formado para a vida, que poderia fazer a escolha se queria só o curso profissionalizante ou se ia buscar qualificação para vir para a academia também. Então, quando eu sou atravessado por essas políticas, e em 2004 acontece um massacre na Praça da Sé, onde vários colegas novamente são assassinados, e baseado na pressão dos meios de comunicação, há a possibilidade de uma contratação de pessoas que veio da condição de rua, eu fui um dos primeiros agentes a ser contemplado com a vaga. E pensando nessa preparação, eram 11 vagas, 300 candidatos. 300 candidatos concorrendo àquela vaga. E quando a gente fala desses atravessamentos intersetoriais, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua já vinha reivindicando de que não era responsabilidade só da saúde e assistência a cuidar dessas pessoas. 2009, decreto presidencial, onde dá o norte para toda a gestão estadual, municipal e a nível federal de estruturar políticas públicas de inclusão. Nós estamos em 2021. E se você perguntar aqui se há outra pasta, se não da assistência e da saúde preocupada com essa população, ainda não existe. Né? Quando a gente fala do atravessamento intersetorial, a gente está falando da responsabilidade que todos os setores precisam ter. Saúde, educação, assistência, mercado de trabalho, cultura, porque 2004, 2003 eu consegui acessar o Centro Cultural São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Hoje, a repressão, a aparofobia, talvez se esse cidadão em condição de rua chegue em nenhum desses dois espaços hoje, ele não consiga ter acesso. Ele vai ser expulso do local, ou seja, ele está na calçada, não pode permanecer. Mas se ele entra para o espaço público para ter garantia, não pode. O Parque do Ibirapuera está privatizado. Onde ele vai ficar? Entende? E aí, 2009, decreto 7053, que norteia essas políticas. Se você pegar de Luiz Erundina até hoje, vários decretos municipais, mas o que eu falo do atravessamento da intersetorialidade e da responsabilidade do setor público de fiscalizar aquilo que está no papel. Eu sou de uma organização, Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, que trabalha em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que é uma briga constante para que mantenha a contratação de agentes de saúde que venha da condição de rua. E sabe por que essa briga? Porque a Loura e ainda falou de manhã, a gente grita, né? A gente faz escândalo. Mas o pessoal pede e quer que as pessoas na condição de rua não façam escândalo nesse auditório. Do nada, pega 15 pessoas que estão na condição de calçada, onde a poluição sonora é ensurdecedora, e para que minha colega seja escutada eu tenho que gritar. Eu vou para um equipamento social onde o espaço, né, na época eu lembro que a gestão Fernando Haddad iniciou um projeto ali para que cada equipamento social só tivesse 50 pessoas, isso hoje foi por água abaixo, não existe mais. Você está no espaço de equipamento social com 100 pessoas, onde ao mesmo tempo que a panela de pressão está ligada na cozinha, a TV está ligada, a mãe está com seu filho trocando a fralda, você está se alimentando e a TV no último volume. Então você tem que continuar gritando. Então não nos exijam de quem acabou de sair da condição de calçada, que é contratado para o mercado de trabalho, que fale baixo. Não vai falar.
O bom parto precisa estar preparado que aquele corredor eu vou chegar gritando. E eu vou chegar gritando não é por falta de educação. Hoje ainda, meu companheiro, às vezes, eu estou conversando com ele e diz, Marivaldo, não precisa falar tão alto. Aí eu falo, Deus, lembra? Eu vim da condição e vivi nessa condição por muito tempo e às vezes eu esqueço que eu não preciso gritar alto dentro de casa. Entende? Então, quando a gente fala desse atravessamento, a gente fala também do respeito que se deve ter pela essa história. E quanto tempo vai se levar para que isso seja desconstruído? Não é do dia para a noite. O Anderson não vai falar baixo dentro da unidade de saúde de uma hora para outra, porque ele estava numa poluição sonora ensurdecedora, onde ele só sabia gritar para ser ouvido. E as pessoas querem que a gente mude da água para o vinho. Quando eu falo mais da importância dessa intersetorialidade, é que qualquer interrupção, pensando em política pública, voltada para a população de rua, não dá para ser para a população. Para a população, tem que ser com a população. Ela tem que estar presente na interrupção, ela tem que estar presente na construção das políticas públicas. Eu ouvi de manhã aqui o professor, o médico, o doutor Leão, falando da questão dos braços abertos. Havia uma construção onde os profissionais da saúde se sentiam à vontade de falar para as pessoas na condição de rua que aquele local ia ser desmontado, mas foi construído com eles e não para eles. No início do Agente na Rua, o Bom Parto só veio para a saúde porque todos os parceiros na época deixou bem claro para o Padre Júlio, para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que trabalhava para a população. Agora, trabalhar com 11 pessoas oriundas da condição de rua, não. Você percebe a construção quando ela é de baixo para cima e de cima para baixo? É mais complicado trabalhar de baixo para cima, porque eu não tenho o conhecimento que o Deirão tem. Eu não tinha o conhecimento que o Deirão tinha na época. Mas se ele parar para me escutar, ele pode me desconstruir. Agora, se ele impor, eu vou gritar. Né? E a gente precisa colocar isso em prática todo dia, trabalhando como agente comunitário de saúde, como assistente social. Eu, como gestor em saúde hoje, e a gente brigava muito, né? É preciso que a academia se aproxime da população em situação de rua para que possa nos defender, para que possa nos ajudar, porque parece que a nossa reivindicação não tem validade. Mas quando a academia vem, quando eu tenho um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, um médico que faz residência no consultório na rua, ele volta e diz assim, eu quero atuar aqui. Eu lembro de um médico Nunes, sentado com outro colega de trabalho, médico também, começou a falar da história do mundo e entrou na Grécia Antiga ali, ele começou a falar. O colega dele olhou para ele e falou assim, nossa, doutor Nunes, você pesquisa muito, né? Você não sai dos livros. Aí o doutor Nunes falou assim, não, eu já fui na Grécia. Aí ele falou assim, mas por que você escolheu trabalhar com esses mendigos? Eu estou falando de um médico sabendo que a qualificação, o salário é diferente. Mas simplesmente por doutor Nunes escolher ter trabalhado e estar trabalhando com população de rua condicionou a ele de que o mercado de trabalho, ninguém mais queria ele, só o consultório na rua. Então, esses atravessamentos acabam destruindo pessoas ou desconstruindo pessoas que querem vir contribuir, mas sabem que também vai sofrer preconceito. Porque todos que estão aqui sabem que atuar para e com a população em situação de rua, ele vai sofrer preconceito, ele vai ser discriminado, ele vai ser desrespeitado o tempo inteiro. E aí, a Cássia falou aqui, né, de que forma os atravessamentos intersetoriais atravessa e provoca adoecimento mental. Toda vez que um cidadão em condição de rua busca qualificação profissional e quando ele vai buscar emprego, a porta ali é fechada porque o endereço dele é Rua Doutor Almeida Lima 900, você gera um adoecimento. Toda vez que um assistente social qualifica alguém na condição de rua, que encontra ele documentado, que qualifica, que leva para a escola, ele vai, conclui o EJA, elimina o ensino médio, está preparado para assumir um trabalho como segurança, e a empresa descobre que o endereço dele é um equipamento social, ele é excluído, ele adoece. E o assistente social também acaba adoecendo. Então, é preciso que a gestão municipal, a palavra que eu diria, né? Ontem eu vi que
do nada foi movimentada uma greve, o prefeito chamou todas as empresas e determinou um prazo para que todo o salário mínimo, o 13º fosse pago. Que a gestão fiscalize todas as empresas que têm parceria com a prefeitura e todas as portarias dizem que todas essas empresas precisam contratar pessoas na condição de rua. Essas empresas precisam ser fiscalizadas para verificar de fato se há pessoas em situação de rua trabalhando. E aí, uma situação que a gente precisa cobrar também é que todos os parceiros, todas as organizações que atuam junto a pessoas em situação de rua estejam aqui nesse espaço. Hoje está o Cefras, está o Rede Rua, está o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e mais algumas. Mas nós sabemos que há vários parceiros e empresas recebendo dinheiro para lidar com a população em situação de rua, mas não participa dos espaços coletivos que essa população tem voz e voto. É preciso que elas estejam aqui também. E isso é papel da gestão cobrar. Né? Quando você fala a Marta falou das filantrópicas e filantrópicas, né? Eu acho que é preciso a fiscalização e verificar. Está em prática, está colocando em prática o 2% para que todas as empresas que têm parceria com a prefeitura está contratando pessoas em condição de rua. E para finalizar, eu estava conversando com Kátia Mirati pela manhã ali, ela estava com os colegas do SECO e quando eu estava na condição de rua, eu convivi com muitas mulheres vítimas de violência que tinham vindo da periferia, que estavam no centro escondida porque os seus filhos de alguma forma tinham sido envolvidos com drogas e estavam ameaçadas de morte. Na rua eu aprendi a fazer poesia, ou fazer rascunho de poesia. E tem uma poesia que ela fala de amor ferido. Meu amor estava ferido para morrer. Decidi procurar cura para ele sobreviver. Resolvi ir ao campo para o remédio encontrar. Eu fui falar com a natureza para o remédio ela me dar. Então fui e falei com as flores, o que sara a dor de amor. Ela ficou calada, abraçou-me e chorou. Vi um sabiá cantando, fui a ele perguntar. Mas ele estava chorando, por isso estava a cantar. Vi uma águia lá no alto e disse, águia, vem aqui. O que sara meu amor? Eu preciso ser feliz. A águia voou tão baixo, olhou para mim e falou, seu amor está tão perto, é que você não olhou. Mas a águia foi embora, eu fiquei a procurar. O remédio do meu amor precisava encontrar. Mas aí brilhou o sol, a natureza respondeu. Quando eu ia perguntar, ela mesma respondeu. Seu amor só está ferido porque eu também estou. Eu também estou sangrando, precisando de amor. Vamos de agora em diante uma coisa nova fazer. Você sara o meu amor, que eu vou curar você. Muito obrigado a todos vocês pela participação. A gente vê que a população está ferida. Toda vez que um segurança expulsa o cidadão, ou que o munícipe que está nos seus prédios, gradeado, expulsa ele da condição de rua, ele esquece que ele também está preso. Aí fica a pessoa de rua com medo de ser machucada, de estar dormindo à noite e receber um balde de água, mas fica também aquele que está gradeado com medo de ir na padaria comprar um pão. Então que possamos nos olhar no olho e nos tratarmos como cidadãos e seres humanos. Obrigado a todos vocês mesmo. Gratidão para vocês, os três aqui que contribuíram muito com essa mesa. Acho que a gente tem questão para as perguntas, algum comentário. Temos 15 minutinhos. Isso, Tem que 15 minutos para quem quiser contribuir com essa mesa. Vai abrir? Sim, vamos abrir, né? Aqui tem já os 5 horas, né? Antes de vir, justamente para esse seminário, eu estava dando uma olhadinha em toda a programação e, particularmente, já tinha me chamado bastante atenção essa mesa em específico, né? Trabalho intersetorial, equipes e, principalmente, essa frase que me chamou a atenção: cuidado de quem cuida.
Eu acho que, principalmente quem está na saúde mental, mas em políticas sociais, em políticas públicas, uma coisa que a gente vê acontecendo a todo momento, na esquina, e o que é diferente da comunidade geral que vê e viabiliza, né? É o adoecimento, é o sofrimento, é o apagamento. Então, são muitas violências que a gente acaba vendo. E aí, com as falas de vocês, e uma das reflexões que eu acabo fazendo assim, na minha vida mesmo é aonde que começa o cuidado? Então, acho que é uma pergunta importante. Eu não sei como é a rotina de vida de vocês, cada um tem a sua, mas eu fico pensando quantas pessoas eu já vi que muitas das vezes trabalham com essa violência, vendo assim, escancarada, e muitas das vezes não para cuidar de si. Um dos nossos colegas falou assim, né? Como que eu vou cuidar de mim vendo tanta coisa injusta acontecendo? Foi isso que eu vi, assim, na sua fala. E eu acho que esse é um desafio muito grande, principalmente quando a gente está nesse viés de militância mesmo, né? De tipo, eu não posso deixar isso acontecendo, eu tenho que fazer algo para que isso não aconteça mais. E eu jogo mais uma reflexão do que uma pergunta, e ao mesmo momento agradeço pela fala de todo mundo, que é muito importante, que é em que momento vocês também param para cuidar de vocês. Eu acho que é uma coisa assim, o óbvio, mas às vezes eu falo assim que o óbvio também precisa ser dito. Porque principalmente a gente que coloca o corpo em jogo, o corpo para conseguir bancar um outro, muitas das vezes, precisa desse cuidado. E aí como você vai conseguir esse cuidado? Ele falou um pouco, esse cuidado pela arte. Mas eu acredito que cada um tem esse formato do que vai ser o cuidado para si. E eu acho que se faz muito importante. A gente sempre fala, sempre escuta do tipo, a gente não tem como cuidar de um outro, como oferecer suporte para o outro, sem a gente oferecer isso para a gente primeiro. E essa reflexão assim, que eu jogo para vocês, de se cuidarem, de procurarem também alívios. Então, seja na arte, na música, sei lá, coisas que vocês gostam. Porque pra gente estar pro outro, a gente precisa estar pra gente. Nem que seja em 1 hora durante o dia. Muito obrigada, gente. Eu vou ser breve, tá? Muito obrigado pela fala, essa última de vocês dois e da Fronte Guerrilheira. As mulheres precisam soltar a voz e sempre que soltam tem muita consciência. E os dois Fronte Guerrilheiros negros, uma pergunta: como que a gente pode nos proteger do acolhimento sendo fiscalizado esse acolhimento? Porque eu, particularmente, antes dessa mesa, eu já tinha falado sobre isso e repito mais uma vez, porque é importante no nosso acolhimento ter fiscalização, porque é por isso que muitos de nós não estamos conseguindo ser assistenciados de forma digna e com respeito. E só para terminar, eu vou falar, eu faço poesia também reveladora no coletivo Cucatantã, e eu tô falando isso porque para eu resistir sem ir para as ruas, sem estar nas ruas, eu tô colocando meu tratamento psicológico em foco, mas eu estou em processos de resistência, de luta antimanicomial, onde eu estou adquirindo o dinheiro para minha sobrevivência. E é muito pouco. Só dá para sobreviver mesmo, mais nada. Eu não tenho férias, eu não tenho nada. Por isso que eu estou precisando que o meu acolhimento seja fiscalizado. Porque se eu estou passando por isso, é porque, além de tratar da minha lente, eu estou lutando pelos direitos humanos aqui. E a poesia que eu queria, o final de uma das minhas poesias reveladoras, meu heterônimo se chama Blue K77. E a poesia se chama Planeta Terra Capitalista. Atenção, eu só vou dizer a última frase. Grandes são os tabus. Tudo pode virar tabu alimentando os nossos próprios preconceitos. Mais vale todos nós tratar das nossas próprias mentes e lutar todos nós juntos na luta antimanicomial por direitos humanos. Obrigada.
Queria aproveitar, né, esse seminário e trazer, né, essa temática tão importante. Eu acho que isso já foi falado, mas eu queria reforçar que a gente está vivendo momentos muito difíceis. Queria reforçar algumas falas que a gente vem ouvindo dos trabalhadores que estão nas ruas, que estão nas calçadas, né? Trabalhadores que estão sendo violentados, que estão sendo abordados pela segurança urbana com um fuzil na cabeça, que estão sendo colocados na parede, que estão sendo chamados de vagabundos. Que mesmo identificados com crachá, né, que mesmo mostrando documentação de conselho de classe, estão sendo questionados o que estão fazendo ali, enfim, né, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, eu acho que isso é uma grande violência, a gente precisa pensar em estratégias, eu acho que meu dever enquanto servidora pública, a gente sabe que muitos trabalhadores, né, por conta da precarização dos vínculos de trabalho, muitos trabalhadores têm medo de se expor, têm medo de se colocar, têm medo da sua integridade física do outro dia, ali na rua, no mesmo lugar, né? Então eu acho que a gente precisa pensar em estratégias, né? Acho que o promotor trouxe aqui estratégias, a garantia do sigilo, mas acho que é um convite para a gente pensar. Eu acho que a universidade, né, tem este lugar extremamente importante. Acho que o projeto A Cor da Rua e tantas outras entidades, grupos, né, que podem se manifestar, que podem falar nesse momento. Como que a gente consegue de fato organizar os depoimentos, recolher essas informações para a gente sistematizar mesmo esses relatos que vêm aparecendo aí, né? Eu falo do nosso território, mas a gente sabe que isso não está acontecendo só neste território, né? Isso está acontecendo na cidade como um todo. Bom, eu estou instigado a falar, ouvir o Marivaldo, ouvir o Anderson, ouvir a Loura, a Simone. A gente está com um desafio, que é trazer a rua para a formação, né? A gente, por exemplo, sem esses companheiros aí, não tem mais ninguém aqui, né? Que é do serviço. A gente não está conseguindo trazer as pessoas dos serviços nessas formações que são tão profundas e tão importantes, né? Então, eu queria só deixar aqui o desafio. A gente está no fórum da cidade, a gente tem conversado sobre isso, né? E a Loura, a Simone, o Marivaldo, Anderson, vocês têm um conhecimento, têm um caminho aí que poderia ajudar muito a gente a fortalecer a rua, né? Os movimentos nossos, vamos ser bem claros, está difícil, né? Não está fácil, porque eles estão cuidando da vida também, da sobrevivência, não é? Mas eu acho que a gente está dando uma virada, porque eu acho que a gente está precisando, e o ano que vem é o ano do desafio. Então eu queria pôr isso aí, né? Aqui tem o Pedro que está sempre presente, está ajudando bastante também. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouco isso, como trazer. Vocês sabem o caminho, talvez vocês possam nos ensinar, né? Vocês estão aqui hoje, né? Então é esse o desafio que eu queria deixar aqui. Só a última fala. É que eu achei as anotações, eu anoto tudo, né? Eu quero agradecer a mesa, né? Conheço todo mundo, graças a Deus. Todo mundo aí na luta com a gente aqui há anos, né? Marivaldo, não tenho palavras, amo de paixão. Cecília então nem se fala, né? A gente teve uma reunião
dia 4 de 12 de 2025, e assim, a SMARTS, ela sempre manda a pessoa que geralmente é técnica. O que o técnico sabe da população em situação de rua? Porra nenhuma. Isso, porra nenhuma. Então, o que aconteceu? A gente ouviu, estava eu e a Índia, estava o promotor público, o doutor Steve, que está com a gente. É que a gente tem que se encontrar mais para a gente estar unido com essas pessoas, entendeu? Que são pessoas que têm uma costa quente para nós. Nós precisamos de uma costa quente. Porque eu tenho certeza, se eu estou com o promotor, a polícia não vai me pedir para me enquadrar e falar que vai enfiar a mão dentro de mim porque está desconfiado que eu estou com droga dentro de mim. Jamais. Se eu estou com o promotor, a GCM, eu posso estar na maloca. Se o promotor estiver lá, a GCM não vai levar nada. Porque o promotor é o promotor. A gente teve muito disso com o Eduardo Suplicy. Quando a polícia foi oprimir a gente, tanto na favela do Moinho, como aqui no Anhangabaú. Quando eles viram o Suplicy lá, eles foram no México, para a população. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa estar unido, a rua tem que estar unificada com essas pessoas. E nessa reunião com essa mulher, com essa Viviane, a gente ouviu coisas assim absurdas. Inclusive, eu anotei aqui, que o consultório de rua foi convidado a se retirar do censo. Para quem não está na situação de rua, não viveu na situação de rua, não sabe a importância do consultório na rua para a população de rua. Entendeu? Se na minha época o consultório na rua estivesse atuando no centro, talvez a realidade dos meus filhos seriam outras. Não estou falando que o consultório na rua ia me garantir moradia, trabalho, essas coisas. Mas eu ia ter alguém com quem conversar, eu ia ter alguém para me ajudar a sanar as demandas. É isso que o consultório na rua faz. É isso que os trabalhadores fazem. Aqueles que é comprometido. Porque em todo lugar tem gente e ser humano. Gente é uma coisa, ser humano é outra. É muito diferente. Gente, qualquer um pode ser. Agora, ser humano é quando você vê uma mulher, uma criança, um LGBT na rua, um idoso na rua e fala assim, pô, eu tenho uma coberta em casa, eu vou doar uma para ele, porque eu não preciso de duas cobertas, eu tenho uma casa que está na rua. Então tem essa diferença. E eu fiquei muito indignada, Marivaldo, quando ela falou isso. E eu espero que nesse censo, agora em fevereiro, né, a Qualiteste ganhou, eu tinha falado o dado, mas o que aconteceu? Foram oferecidos 3 milhões. Olha como é que a população de rua gera dinheiro, hein? 3 milhões. E ninguém quis. Ninguém quis. Eu, a Simone e outras pessoas que já trabalharam na ponta como pesquisador, a gente trabalha com tablet. Dois processos. É o quantitativo. Primeiro a gente conta quantas pessoas têm em situação de rua e tem o qualitativo. Gente, são 45 perguntas. Quando a gente for fazer a Cracolândia, para quem não sabe, a gente não pode chegar entrando na Cracolândia. Não funciona assim. A gente tem uma ideologia na rua. Nós, maloqueiro. Se eu falar coisas aqui, muitas pessoas não vão entender. Ele vai entender, ela vai entender. Quem teve situação de rua vai entender meu dialeto. Porque é uma língua, é que nem o Urubá. Tem outro sentido a língua, né? E a gente está fazendo de tudo, Marivaldo, para que os hospitais sejam contados, né? Que são as pessoas que o Bompar leva e acompanha nos hospitais, no PS, as ocupações que não tem viés com o movimento, porque para quem não sabe, gente, quem é da rua não vai para o movimento, né? O movimento MSTC, esses movimentos de moradia. Eu estou falando porque eu estava na rua, graças a Deus a NET me aceitou na ocupação dela e eu fiquei lá um ano e voltei para a rua. Entendeu?
Então, a gente está lutando para isso. E pela terceira vez, a secretária de SMAGs já anulou com a gente, eu consegui fazer articulação para marcar uma reunião com a secretária, e pela terceira vez ela desmarcou a reunião. Toda vez ela tem reunião com o prefeito. Beleza, legal. Só que a gente vai continuar insistindo, né? Até porque o censo, eles contaram 31.025 pessoas, nós contamos 40. Não foi 31 mil. E essas 31 mil não foi jogado nos dados, né? Não foi jogado nos dados. Criança e adolescente também a gente não contou, eu fiz pela painel. Pegaram uma empresa lá do sul, só gente branca do olho azul, aquela coisa toda. E pela painel também, não foi contada só 4.000 crianças, a gente contou bem mais crianças, né? Mas o que foi, porque é atrativo o prefeito falar que não tem mais população de rua, é muito atrativo. Só que todo mundo aqui tem o olho e vê. A gente vê as pessoas em situação de rua, entendeu? Quando ele falou que ia acabar com a Cracolândia, né, foi que nem um moinho, foi a mesma coisa do moinho. Então migrou aquelas pessoas para as periferias e para outros locais. Então não é que a Cracolândia acabou, é que as pessoas foram violentadas e levadas para a Zona Sul, Extremo Leste. Nossa, na Zona Leste está cheio de gente. E sabe qual é o pânico nosso? O nosso pânico é o quê? É que aqui eles trabalhavam. Lá até as crianças que vão para a escola eles estão roubando. Porque não tem o que fazer. E pior ainda, a polícia não vai lá. Porque se a polícia fosse lá, não estava tanto roubo. Então, segurança pública lá, não vem com esse negócio, porque tem lá a polícia, a AGC é minha amiga. Não é amiga, nunca fui. Então, o triste de migrar as pessoas, tirar as pessoas da onde elas estão acostumadas a ganhar seu dinheiro, da onde elas estão acostumadas a fazer o seu corre, né, a subir a Angélica, a vir para a doutora Arnaldo, reciclar o seu lixo, quando bater a abstinência, infelizmente, essa pessoa ela vai querer fumar. Então, alguma coisa ela vai querer fazer. Na periferia não tem trabalho, gente. Verdade. A maioria das pessoas que estão aqui são trabalhadores, não moram no centro. Não é mentira. Todos vocês aqui moram no centro da cidade. Não moram. Vocês são trabalhadores. Vocês acordam cedo, pega ônibus lotado, pega metrô lotado, muitas vezes é humilhado pelo próprio morador de rua, porque ele está indignado e ele acha que você deveria resolver o problema dele, porque ele não entende que você está lá para sanar, somar com ele, entendeu? E a última coisa que eu quero falar, gente, sabe, ajuda a gente. Alô, como é que eu vou ajudar? Vocês cobram. Hoje a gente tem os meios aí, o promotor falou, vocês não precisam falar onde vocês moram, o nome de vocês, CPF, RG. Denuncia, tem o Ministério Público. Não vou falar os direitos humanos, porque infelizmente os direitos humanos, a secretária de Direitos Humanos é da direita. A gente está sendo oprimido dentro dos direitos humanos. Porque o Comitê da População de Rua é dentro dos direitos humanos, para quem não sabe. E a gente está implorando para voltar para a Câmara Municipal. Mas vocês têm muito jeito de contribuir na questão de direito, na questão de falar assim, não, eu não quero essa mãe com essa criança na rua, eu quero que ela tenha um direito ao trabalho, que a criança dela tenha um direito à escola, à creche. Vocês têm esse poder. Imagina se vocês falarem, não, a gente vai sim, a gente vai denunciar, a gente vai pedir, reivindicar direitos, não albergue. Albergue não é direito, não é moradia. Albergue não é moradia, CTA não é moradia. Ah, Laura, mas por que o povo não vai para o CTA? Vai lá no CTA, você não entra. Se você não entra no espaço público, alguma coisa de errado tem lá. Esse é um espaço público, você deveria ter acesso, porque você paga por ele também. Você paga imposto. Então, gente, por favor, eu estou pedindo uma coisa que a população de rua está pedindo há muitos anos. Ajuda a gente. Ajuda a cobrar. Você está com o celular na mão, está em casa, está com o celular na mão, entra
Cobra, manda uma mensagem, cobra. Entendeu? Você tem seu vizinho que é um cara que foi criado num berço machista, não entende que aquele cara que está em situação de rua, ele não é vagabundo, alguma coisa levou ele naquela situação. Entendeu? Tenta conversar, só não falo para vocês conversar com o bolsonarista, porque a psiquiatra é a doutora Carla. Nós não somos psiquiatra para ficar discutindo com eles. Mas o que vocês puderem ajudar a gente, por favor, ajuda a população em situação de rua, as mães, as mulheres, o LGBTQI, os homens, os idosos, porque isso é uma função nossa como cidadão. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi um micro momento para fazer aqui uma colocação, um agradecimento a todas as pessoas com trajetória de rua, que hoje trabalham, que hoje transpiram e que hoje respiram, né, contra a opressão. Porque até o oprimido tem uma pedagogia. Vou fazer uma leitura. A vida é louca, Sérgio Vaz. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. Um cara sem Nike no pé indo pro trampo, com o zóio vermelho de tanto ler no ônibus. Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Essas vidas mansas, esses vidas mansas, estão esvaziando as cadeias e desempregando os bocão e os alô-juca. A vida não é mesmo louca? Sérgio Vaz. As minhas amigas queridas também de equipe, Francisco, Marta, todos os conhecidos e os que eu acabo de conhecer. Essa poesia foi para toda rua que tem a sua trajetória e precisa ser respeitada. Obrigada, mesa, que a gente já está com o tempo realmente estourado, mas acho que todas as contribuições só, com certeza, agregaram ainda mais na fala e na presença de vocês. Muito obrigada. A Carmen vai só fazer o encerramento final, então peço só mais uns minutinhos aí de paciência para a gente finalizar. Obrigada. É rápido, gente. Então agradeço a presença de todas as pessoas, foi muito importante, acho que o tema é muito importante, vocês estão aqui até o final da tarde, e aproveitar esse encerramento para divulgar uma nova etapa, um novo projeto. A gente conseguiu um edital de uma emenda do deputado Suplicy para fazer um novo ciclo de formação para multiplicadores técnicos trabalharem com os educadores nos equipamentos. Vocês vão receber nos e-mails, quem fez a inscrição, a divulgação. A gente vai trabalhar com essa formação aqui na Faculdade de Saúde Pública, a nossa contribuição. E seguindo o que o promotor falou e reforçando, a gente é um espaço aberto de diálogo, a gente pretende seguir com seminários no próximo ano e espaço de denúncia também. Então, vocês têm os nossos contatos, a gente segue conversando. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigada.